noite, irmãos. Vamos começar a nossa reunião de oração. Vamos orar ao Senhor, clamar ao nosso Deus. Deus Santo, Deus amado, te louvamos, rendemos glórias a Ti, Pai, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Muito obrigado, Pai, porque podemos saber que o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós, Pai, o Senhor está ouvindo a nossa oração. Te louvamos, Pai, porque podemos abrir o nosso coração diante do Senhor, confessando os nossos pecados, nossa pequenez, confessando a nossa necessidade de ter o Senhor como nosso auxílio, nosso socorro. Te louvamos, Pai, porque podemos abrir o nosso coração, expressando nossos lamentos, nossas angústias, nossas súplicas, sabendo que o Senhor é um Deus presente, é um Deus paciente, longânimo, que de fato ouve a nossa oração com calma, com ternura, com graça e com misericórdia. Te louvamos, Pai, porque o Senhor aceita a nossa adoração a partir do sangue de Jesus Cristo, aquele que nos reconciliou com o Senhor. Rendemos glórias a Ti, Pai, porque reconhecemos que não somos nada, não seremos nada sem o nosso Salvador. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é de fato um Deus longânimo, assaz benigno. Rendemos glórias ao Senhor, Pai, porque podemos contemplar a Sua ação sobre a nossa vida, o Seu cuidado sobre a Sua criação e o Seu sustento sobre o Seu povo e sobre a Sua igreja. Muito obrigado, Pai, porque é o Senhor que de fato levanta aquele que está caído, dá forças para aquele que está cansado, aquele que está sem forças. Te louvamos porque é o Senhor que restaura o coração que está quebrantado. Te louvamos porque é o Senhor que traz centralidade àquele que está com a mente aflita. Te louvamos, Pai, porque é o Senhor que traz a paz para aquele que está angustiado. E que o Senhor venha falar ao nosso coração e nos instruir conforme a Sua vontade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir a nossa caminhada sobre a oração. E hoje a gente vai falar sobre uma questão muito interessante, que é sobre a oração e a adversidade. A oração e as confusões que a nossa vida passa. Eu quero começar falando sobre o seguinte: a oração e dificuldades estão intimamente relacionadas. A oração é de grande valor nas dificuldades. O sofrimento geralmente leva o homem a orar a Deus, ao passo que a oração nada mais é do que a voz do homem sofrendo. As adversidades em nossa vida, nós podemos entender que é o instrumento de Deus trabalhando em nosso coração. Por mais que não é fácil nós visualizarmos esta verdade, mas nós devemos entender que até mesmo os momentos difíceis que vêm sobre a nossa vida fazem parte da ação de Deus. E por muitas vezes, estes momentos de dificuldades são momentos preciosos e riquíssimos para que o nosso coração se volte a Deus, para que o nosso coração busque ao Senhor em oração. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios 10, 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, nós devemos ter a certeza que se há alguma dificuldade sobre a nossa vida, essa dificuldade ela veio porque Deus tem plena ciência de que nós somos capazes de suportá-la. Deus nunca seria um Deus sarcástico o suficiente para colocar um peso sobre nossos ombros, se Ele sabe até que ponto nós conseguimos suportar ou não conseguimos suportar. Por isso que nós podemos ter a plena consciência de que Deus, quando permite uma dificuldade sobre a nossa vida,
Ele permite porque sabe que nós conseguiremos suportar. Então veja, a tribulação é serva de Deus, fazendo a sua vontade, vontade de Deus. A tribulação está sob o controle do Deus Todo-Poderoso e é uma de suas mais eficientes agentes para completar seus propósitos e aperfeiçoar os santos. Nós não podemos conduzir o nosso coração a uma falsa conclusão, achando que as adversidades ou a tribulação da nossa vida foram uma consequência ou uma ação além de Deus ou fora da vontade de Deus. Nós devemos sempre lembrar que tudo o que acontece sobre a nossa vida vem a partir da direção de Deus. E de fato, se Deus está sob o controle das tribulações, nós devemos entender que há um propósito para as tribulações, né? Veja lá Romanos 5, de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou aprovado. Então veja que há um crescimento, há um desenvolvimento em nosso coração diante das tribulações. E as tribulações, elas vão nos aperfeiçoando naquilo que nós precisamos, conforme a necessidade de crescimento de fé que nós precisamos ter. Então a tribulação, ela vem para gerar em nosso coração perseverança. A perseverança vem gerar em nosso coração experiência. E a experiência vem gerar em nosso coração a esperança. É uma esperança que não se confunde com outra esperança. É uma esperança no amor de Deus. Todas as coisas estão sob o controle divino. A tribulação não está nem acima, nem além do controle de Deus. Não é algo independente de Deus. Nós não podemos concluir que a tribulação veio em nosso favor porque de repente ela foi mais poderosa e rompeu a vontade de Deus. A tribulação não veio, não podemos concluir, ela não veio de uma forma com que Deus não teve o controle daquilo e ela foi mais rápida do que Deus. Não. Veja Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não são algumas coisas, não são apenas as coisas boas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E veja, até mesmo os males diante das ações da natureza apresentam a vontade e o desígnio de Deus. Deus reivindica até mesmo as tempestades de gafanhotos, até mesmo as lagartas como seus servos. Ele de fato olha para a sua criação e diz: tudo é o meu exército, usado por ele para também corrigir e disciplinar o seu povo. Até mesmo as adversidades naturais vêm para servir à vontade de Deus. E conforme nós vimos aqui, veja em Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A disciplina, a ação de Deus sobre a sua criação, sobre o seu povo, vem refletir o seu amor sobre a nossa vida.
E por muitas vezes a tribulação é um instrumento de Deus para aprumar o nosso coração novamente para o caminho certo, para aprumar a nossa mente para a vontade de Deus. E nós devemos sempre lembrar isso. E por isso a oração surge em tempos de tribulação. A tribulação para o cristão não é uma justificativa para fugir de Deus. A tribulação na vida do cristão é uma justificativa maior para buscar ainda mais a Deus, para rogar ainda mais, suplicar ainda mais o socorro do Senhor. A oração pertence à disciplina da vida, para que nós busquemos incessantemente a Deus. A tribulação não é evidência do desgosto divino. As Escrituras refutam muitas vezes essa ideia. Vamos para o capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ou seja, a tribulação não é Deus se manifestando sobre a nossa vida dizendo: eu não aguento mais vocês. Quero que vocês se distanciem de mim e a forma que eu tenho para fazer isso é mandando tribulação sobre a sua vida. Não. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que podemos perceber e saber que a tribulação, ela vem a partir da vontade de Deus para nos instruir em algo. Por isso, olha só. Há 3 palavras parecidas no processo disciplinar divino, embora haja diferenças entre elas. Primeiro, a tentação. A tentação é uma solicitação ao mal, vinda do diabo, ou vinda da natureza carnal do homem. Ou seja, a tentação é Satanás andando ao nosso redor para se empenhar para que nós caiamos em pecado. Já a aprovação é diferente. A aprovação tem uma perspectiva de teste. É o que nos prova, nos testa, nos faz mais fortes e melhores quando nos submetemos a ela e trabalhamos juntos com Deus. Vamos lá para Tiago 1, 2. Tiago 1, versículo 2 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por quê? Por provações? Passardes por provações? Por várias provações. Várias provações. Tem motivo de grande alegria passar por várias provações. Por que ter motivo de alegria? 1 Pedro 1. Diz assim: Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, qual que é o objetivo disso? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra para a revelação de Jesus Cristo. Veja, as provações são as ações de Deus, assim como o fogo é para o metal precioso. Quanto mais fogo, mais puro o metal ficará. E como consequência disso, nós louvaremos, agradeceremos, honraremos ao Senhor Jesus Cristo. E quando faremos isso, quando nós estivermos fazendo isso, nós estaremos revelando Jesus Cristo. Nós estaremos sendo testemunhas de Deus para aqueles que estão nos assistindo
diante do momento que passamos por tribulações, dificuldades. Nós devemos lembrar, a gente vai ver aqui rapidinho, que a perspectiva de tribulação está dentro da ação providencial de Deus, dentro do governo de Deus. E a providência de Deus, quando permite que nós passamos por tribulações, faz com que nós sejamos a vitrine da graça e do Evangelho. Porque o mundo olhará para a nossa vida e verá como que eu estou passando pelas tribulações. E diante das minhas atitudes, eu estarei demonstrando dessa graça e dessa misericórdia de Deus. E a terceira palavra, dificuldades, inclui todos os eventos dolorosos, tristes e atrozes da vida. A adversidade pertence ao governo moral de Deus e é um agente precioso em sua administração do mundo. Encontramos o que se chama a história da providência divina, que sempre inclui adversidades. E diante disso, orar é a ação mais apropriada que uma pessoa pode fazer no dia da angústia. A oração reconhece Deus em tempos de dificuldades. A oração vê a mão de Deus na dificuldade e ora por isso. O cristão, ele quando percebe que está passando por momentos de dificuldade, de aflição, de angústias, ele sabe que a arma mais poderosa que ele tem é a oração. E quando nós oramos, quem está se envolvendo nessa atividade? Quem? Lembra que a gente falou várias vezes? Exatamente, a Trindade. A Trindade está trabalhando em nosso favor para que a nossa oração seja uma oração, vamos dizer assim, bem-sucedida. Triste é aquele que se deixa abater quando a dificuldade vem e lamenta, embora não saiba de onde vem a aflição, nem como orar por isso. Bem-aventurado quem é movido pela dificuldade a orar. Feliz é aquele que, diante da dificuldade, ele já lembra prontamente, opa, eu preciso orar. Eu preciso rogar pelo socorro de Deus, porque é só através do socorro de Deus que eu vou conseguir enfrentar as adversidades. Por isso, ai dos homens vãos que culpam Deus quando vêm as dificuldades, que são tentados a amaldiçoar Deus. Muito mais sábio, melhor e mais fácil carregar os problemas da vida quando conduzimos tudo a Deus em oração. Quando eu sofri o acidente em 2004, eu estava isso daqui para amaldiçoar Deus. Porque no auge da minha santidade, eu pensei o seguinte, Deus, eu estava indo para o ensaio do louvor, eu estava indo te servir, né? Eu sou tão crente, e o Senhor permitiu quase que eu quebrasse metade do meu corpo, né? Tem tanto ímpio aí que precisa da sua justiça, né? Precisa da sua mão poderosa sobre a vida deles para que eles se convertam, né? E por que eu, Deus? Eu? Não. Acho que o Senhor errou o endereço. Meus irmãos, nós não temos autoridade para culpar Deus diante das adversidades. Não temos, porque nós não estamos no mesmo nível de Deus. Nós somos seres limitados, pequenos, dependentes. Nós somos seres frágeis, falhos. E nós não temos a capacidade de entender, de visualizar, de conseguir enxergar o todo da nossa história de vida. E só Deus é capaz de fazer isso. Por isso, muito melhor e mais fácil é saber que, diante das adversidades, eu posso carregar os meus problemas em oração. Rogar a Deus em oração. Veja Salmo 119. Versículos 71 e 75. Foi-me bom ter eu passado pelo quê? Pela aflição, para que aprendesse o quê? Os teus decretos. O salmista reconhece que as aflições fizeram com que ele se aproximasse mais da lei de Deus e conhecesse mais Deus.
75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Com fidelidade me afligiste. Porque ele sabe que Deus é um Deus justo em seus juízos. Então veja que o salmista já mostra o caminho que a gente deve seguir. A gente deve entender que as aflições têm poder para nos aproximar de Deus. As aflições vêm porque Deus é um Deus santo e justo. É claro que algumas aflições não passam do imaginário do homem. Não existem... Hoje eu falei com o meu primo que ele falou assim, lembra do ano daqui, não sei quanto tempo, daqui a 10 anos, não sei quanto. Aí ele está muito Não existem além da mente. Algumas são sofrimentos antecipados, que nunca batem à nossa porta. Outras são do passado, portanto não há nenhum sentido preocupar-se por elas. Os problemas presentes são os que requerem atenção e oração. Muitos ficam afligidos por coisas que ainda acontecerão e de repente nem acontecerão. Muitos ficam afligidos, amanhã vai ser um dia que vai acontecer tal coisa. Como que a gente pode ter certeza? E de fato, diante disso, a gente angustia o nosso coração. Outros ficam afligidos por coisas que já passaram, estão lá no passado, e esquecem que o passado não tem como mudar. Mas mesmo assim, se empenham em afligir o seu coração por coisas assim. Pois é. E daí Mateus 6,34 diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. E os versículos anteriores falam sobre a ansiedade do coração. Basta o mal que a gente enfrenta hoje. Amanhã a gente nem sabe se a gente vai viver, vai estar vivo. Enfrente o dia de hoje. Não é uma perspectiva de carpe diem, não é isso, né? Viva intensamente o dia de hoje. Não. É entender que amanhã será um dia diferente e eu não tenho como ter certeza do que acontecerá no dia de amanhã. Então, por que não deveríamos levar a Deus em oração as nossas feridas, os nossos erros, as nossas privações causadas por terceiros? Então essas coisas estão fora do escopo da oração? De forma alguma. Nós devemos levar tudo diante do altar de Deus. Um autor diz o seguinte, que segurança temos ao ver Deus em todos os eventos da vida. Que alívio para o coração triste e quebrantado ver a mão de Deus na angústia. Que fonte de alívio é a oração para aliviar o coração aflito. Meus irmãos, a oração diante de um momento de aflição é como um bálsamo sobre a nossa cabeça. É como uma água refrescante para uma boca seca. A oração vem fortalecer a nossa alma, vem trazer segurança ao nosso coração, vem mostrar para nós onde realmente está a solução para os nossos problemas. E por último, a oração em tempos de dificuldades tende a levar nosso espírito à perfeita submissão da vontade de Deus, permitindo que nosso desejo se conforte ao desejo de Deus, poupando-nos de toda a murmuração sobre nosso destino e livrando-nos de todo o coração rebelde e de todo o espírito crítico ao Senhor. A oração vem de fato fazer companhia à ação de disciplina de Deus no nosso coração, onde quando nós nos ajoelhamos, nos humilhamos, nos submetemos à vontade de Deus, Deus vai trabalhando em nosso coração, para que nós sejamos capazes de olhar para as circunstâncias e começar a dizer, ok, é o dedo de Deus, ok, eu me submeto à sua vontade, ok, eu entendo o seu querer. E o resultado disso
é que o nosso coração vai acalmando, vai se assentando, vai encontrando segurança e paz. E lembre-se, o mesmo sol que amolece a cera, endurece a argila. O mesmo sol que derrete o gelo, seca o orvalho da terra. Abra em Salmo 34, 6. Diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Olha que bênção, meus irmãos. E da mesma forma que o salmista pôde falar que ele clamou, e o Senhor o ouviu, e o Senhor o livrou, nós também podemos ter a mesma certeza de que o mesmo Deus ao qual o salmista orou é o mesmo Deus que oramos hoje. Por isso, é este Deus que pode ouvir a nossa oração, que pode nos livrar e nos socorrer diante das nossas aflições, diante das nossas dificuldades. Pule para o Salmo 91. Versículo 14 e 15, diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha que promessa maravilhosa. Deus é um Deus que pode nos socorrer e nos salvar. Deus é um Deus que, quando nós o invocamos, Ele estará conosco diante das angústias que nós enfrentaremos. E, ao mesmo tempo, é apenas Deus que pode nos livrar das nossas angústias, que pode nos salvar diante das adversidades que vêm afligir a nossa vida. Meus irmãos, tenham consciência que a oração é uma arma poderosíssima para nos auxiliar diante das aflições e das adversidades. Então, que possamos fazer uso dela, fazer um uso constante, sabendo que Deus é um Deus que pode e tem poder para nos socorrer e nos livrar. Em nome de Jesus, amém.